vocês! Bem-vindos a mais uma aula de inglês, galera. E a gente vai partir do ponto que a gente parou na aula passada, assim como sempre. Bora lá, então! A gente tá falando do Future Perfect, né? A gente já viu várias nuances dele. Agora a gente vai entender de fato como usá-lo, tá? Dentro do discurso, ele vai ocupar um lugar que fica entre o presente e uma ação que acontecerá no futuro. Vou explicar melhor. Acalmem-se. Para ele acontecer, precisa já existir um momento pré-determinado no futuro como ponto de referência. Então a gente já viu até agora, né, o que precisava como base do Future Perfect e agora a gente vai ver de fato ele dentro do discurso, como ele ocorre, onde ele ocorre, de que jeito, auxiliar, que tipo de verbo e por aí vai. Isso aqui a gente vai ficar um pouquinho mais explicado ali nos slides para frente. Caso tenha dificuldade, pergunta no chat ou volta o vídeo. Então, olha lá o que a gente tem aqui. Eu falei aqui que ele dentro do discurso vai ocupar um lugar que fica entre o presente e uma ação que acontecerá no futuro. Então, eu tenho aqui o presente e aqui eu tenho uma ação que vai acontecer no futuro. Ele vai acontecer aqui nesse meinho. E para ele... Desculpa. E para ele acontecer, precisa já existir um momento pré-determinado, ou seja, essa ação no futuro, como ponto de referência. Esse momento no futuro pode ter uma ação ou pode ser só o próprio momento. Vocês já vão entender melhor. Temos aqui uma linha do tempo, como eu faria provavelmente dentro da sala de aula no quadro para vocês copiarem como esquema. Temos o tempo passado, temos o presente onde estamos e temos o futuro aqui. Então eu vi aqui atrás que precisa existir um momento pré-determinado no futuro. Então, aqui nós temos um momento pré-determinado no futuro. Olha o que está escrito aqui. Then another activity begins. Então, outra atividade começa. Então, eu falei que eu preciso de ter um momento pré-determinado. Aqui está. Lá no futuro tem um momento pré-determinado. Aqui. E o nosso Future Perfect Simple, ele vai acontecer entre o presente e esse momento pré-determinado. Ou seja, entre esse momento aqui e esse momento aqui, aqui, vamos fazer um rolê aqui, vai ficar legal, calma aí. Aqui que o Future Perfect Simple vai estar acontecendo, beleza? Momento pré-determinado específico no futuro como ponto de referência, aqui. Então, o nosso ponto de referência para poder explicar o Future Perfect Simple, que inclusive para não causar... Calma aí. Para não causar uma confusão, vamos arrumar isso assim. Vamos ver se nos outros está só Future Simple. Vamos corrigir lá, porque não é de fato só o Future Simple, né? O Future Perfect Simple. Aqui não vamos usar agora uma maneira de diminuir para... Porque, né, enfim. Eu vou pausar um pouquinho e já volto. Eu vou terminar ali de arrumar esses aí para que não haja dúvida, tá bom? Ah, então, na tentativa de deixar mais simples, eu podia ter causado alguma dúvida, né, na hora do nome da gramática, que é Future Perfect Simple. Então, eu já entendi que eu estou aqui, existe um momento que é a minha referência, que é esse aqui, que pode ser tipo, amanhã às 10 horas, daqui a 20 minutos, ano que vem nesse mesmo momento, e aqui a minha ação acontecendo, ou seja, o Future Perfect Simple acontece aqui. Aqui eu já tenho uma flecha maior, inclusive, porque ele vai referir ao momento de fato em que o Future Perfect Simple vai acontecer. Então eu tenho marcado com essa flechinha escrito At this time, activity will be completed. Ou seja, nesse momento a atividade estará completa. Ou já terá acontecido. Por que eu sublinhei isso aí? Porque isso é o Future Perfect Simple acontecendo. No português ele vai ser traduzido assim, no inglês essa frase já está no Future Perfect Simple. Ou seja, agora voltando aqui, fica mais fácil de entender que para eu usar o Future Perfect Simple, na verdade, o motivo pelo qual eu uso o Future Perfect Simple é para falar de uma ação que está entre esse momento e um momento específico aqui no futuro. E aqui nesse meio que eu fiz isso aqui, essa ação já terá acontecido e acabado. Como assim? É quando eu falo, por exemplo, nossa, ano que vem, nessa época, a gente já terá voltado para a escola. Isso já vai ter acabado, a gente já vai ter voltado e já vamos estar lá, fazendo outras mil coisas.
Ou seja, essa ação que vai acontecer no futuro entre o momento em que eu tô agora e o momento que eu estipulei como referência, essa ação aqui no futuro já vai ter acabado. Ela não simplesmente acontecerá, ela já terá acontecido. Olha aqui, a ação já terá acontecido. Aqui ela já aconteceu e teve fim. Então eu tenho aqui tudo junto agora. O passado, o presente, a ação no futuro que já terá acontecido e o momento que eu uso de referência para mostrar que isso aqui já vai ter acontecido. Então o que eu tenho aqui? At a specific point in the future, this activity will have been completed. Num ponto específico no futuro, aqui, essa ação já terá sido completada. Ou seja, nesse momento aqui no futuro, tipo amanhã, isso aqui já vai ter acabado. E aqui, then another activity begins. Então aqui outra atividade vai começar, né? Tudo que relaciona ao futuro. A primeira flecha é referente à ação na qual será usado o Future Perfect Simple, ou seja, aqui vai ter o Future Perfect Simple. A segunda flecha é referente ao momento específico no futuro que servirá de referência para a ação anterior. Então, nesse momento, isso aqui já vai ter terminado. Eu tenho alguns exemplos aqui em português. Ah, por que em português? Porque a gente ainda não entrou na estrutura gramatical. Assim que entrarmos na estrutura gramatical, exemplos em inglês, como sempre. Então eu tenho aqui como que eu vou traduzir esse Future Perfect Simple para o português. Exemplos. Até sexta-feira eu terei terminado o livro. Ou seja, sexta-feira é o meu momento de referência. Ou seja, é essa flechinha aqui. Eu terei terminado é a minha ação no futuro que vai estar completa. É a flechona. Nesse momento, semana que vem, você terá viajado para as Bahamas. Ou seja, qual que é o meu momento de referência? Semana que vem, nesse momento. Ou seja, se agora são 10 horas da manhã, eu tô falando aqui semana que vem, às 10 da manhã. Opa, momento de referência. Você terá viajado. Frase que foi, ação que foi completa aqui. Você já terá viajado. Daqui um ano, nessa mesma época, os alunos já terão comprado um novo computador. Ou seja, qual que é o meu momento de referência? Essa minha flechinha aqui. Ano que vem, nesse mesmo período, por exemplo, julho. Ano que vem, em julho, os alunos já terão comprado um computador novo e já não estarão mais usando o computador antigo. Amém que isso aconteça, não é mesmo? E, por último, amanhã, nessa hora, nós já teremos conversado. Ou seja, meu momento de referência aqui é amanhã a essa hora. Vamos supor que, então, hoje seja 4 horas da tarde. Amanhã, às 4 horas da tarde, isso aqui já vai ter acontecido. Nós já teremos conversado, já teremos acabado de conversar, já vamos estar tomando um café. Ou seja, a ação já acabou. E aqui, para a gente encerrar essa parte, é que no Future Perfect Simple é usado o Past Participle, terceira coluna para a forma dos verbos. Essa coluninha aqui em roxa, bem discreta, em contraste com o amarelo, né? Galera, a gente já viu isso, mas é bom relembrar. Essa é a tabela da forma dos verbos em inglês. Nós temos, na verdade, é como se essa tabela aqui ela não existisse, tá? Ela é didática, eu coloquei aqui por didática mesmo. Base verb e infinitive é a mesma coisa, só que o infinitive tem o to na frente e o base verb não. Então, na verdade, a gente tem 3 colunas em inglês. Infinitive, simple past e past participle. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna primeira, coluna segunda, coluna terceira. Então, o que está escrito aqui? Que no Future Perfect Simple, nessa gramática que a gente está usando, tá aprendendo, é usado o Past Participle, a terceira coluna, ou seja, esses verbos aqui. Em nenhum momento serão usados esses aqui? Não. Inclusive, vamos fazer um X aqui, que é pra gente não se confundir mesmo. Ou seja, qual que é o Past Participle? Vamos... se eu der um Ctrl Z, ele não volta. Vamos ver. Borracha. Nossa, que rápido, caramba. Vamos usar aqui uma outra cor. Vamos usar um azulzinho para ficar um pouco destoante, tá? O Past Participle, então, que é a terceira coluna que a gente vai usar, vai ser apenas essa aqui. Ou seja, depois do nosso auxiliar, essa vai ser a coluna que a gente vai usar de verbos para poder formar o Future Perfect Simple. Gente, essa coluna aqui, ela tende a dar pesadelo em algumas pessoas, porque assim, essa aqui a gente vai ok, essa aqui também, né? Entrou aqui no Simple Past, dá uma tremida na base, né? Porque eu tenho os verbos regulares, que são os verbos terminados em ed, né? Como aqui eu tenho o verbo watch, que é assistir, que é um verbo regular, ou seja, no passado ele termina em ed.
O verbo like, que é gostar, que no passado ele é regular, então no passado ele termina em ed. Então eu tenho assistir, assistiu, assistir, gostar, gostei, gostou, gostaram. E temos os outros aqui que eu coloquei que são todos irregulares, esses que dão pesadelo, né? Porque a gente tem que memorizar. Ou seja, o passado do verbo be se transforma em was ou were, que aqui é para singular, aqui para plural. Isso aqui tudo a gente já viu, tá? Tô só relembrando. O passado do go, que é ir, é went, que é foi, fomos, foram. Sleep, dormir, slept, dormiram, dormiu. Eat, comer, ate. Drink, beber, drank. E aqui alguns ainda mudam mais uma vez. Os únicos que não mudam são aqui, ó, os regulares. Permanecem sempre com ed no final. Tem alguns que são irregulares e mantêm a forma, como é o exemplo do slept. Ou como, por exemplo, tem alguns que nessas 3 colunas são iguais. Por exemplo, o verbo bater, que é hit. Eu tenho hit, hit, hit. Cut, 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 cut. Put, 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 put. Alguns acontece isso, mas são bem poucos, tá? Eu tenho que memorizar tudo isso aqui? Cara, de preferência sim. Mas é claro, né, que só de ficar lendo tabela, isso não vai acontecer. Como que eu vou memorizar os verbos com o tempo, então, prof? Fazendo as atividades. Usando isso aqui para que o cérebro de vocês normalize, deixe cada vez mais comum o uso dos verbos na terceira pessoa, na terceira coluna, tá, gente? Então, só para relembrar, Future Perfect Simple, eu vou usar apenas essa coluna de verbos aqui, ok? Ok. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham qualquer dúvida, hoje a gente tem chat daqui a pouquinho para tirar as dúvidas e ajudar a fazer tarefa ou trabalho ou qualquer coisa que vocês necessitarem, ok? Se a gente não se vê no chat daqui a pouquinho, até a nossa próxima aula. Se cuidem, um beijo e tchau!